Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer a correção com vocês de alguns exercícios sobre associação de resistores em série, paralelo ou associação mista. Então, bora comigo. Ligando 4 lâmpadas de características idênticas em série, com uma fonte de força eletromotriz de 220 volts, é correto afirmar que a diferença de potencial elétrico em cada lâmpada, em volts, vale. Bom, a voltagem em cada uma dessas 4 lâmpadas vão ser iguais porque elas são idênticas e estão ligadas em série. E a voltagem total desse sistema vai ser justamente a soma de todas essas 4 voltagens de cada uma dessas lâmpadas. Então, vamos dizer que 4x, que é 4 vezes a voltagem de cada uma delas, vai resultar em 220 volts. Passando 4 para o outro lado, eu vou ficar com 220 dividido para 4, que é igual a 55 volts, letra A. Muito bem, bem facinha, né? Vamos para o número 2. Um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro resistor de 2 ohms. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial de 12 volts e a corrente que passa pelos resistores é a mesma. Se a corrente que passa pelos resistores é a mesma, eu estou falando de uma associação em série. Então, o resistor equivalente desse circuito, por exemplo, o circuito assim, vai ser a resistência de 4 ohms e a resistência de 2 ohms somadas. 4 mais 2, que vai ser igual a 6 ohms. DDP da vontade de rir. A diferença de potencial submetida de A até B, nesse caso aqui, foram 12 volts. Então, 12 igual a resistência equivalente, que é 6, vezes a intensidade da corrente, que é que eu quero descobrir. Então, a intensidade vai ser 12 dividido para 6, que é igual a 2 amperes, letra D. Muito bem, vamos ver agora a número 4. Dispondo de algumas pilhas idênticas, de resistência interna desprezível, fios e pequenas lâmpadas de mesma potência, um estudante monta alguns tipos diferentes de circuito elétrico conforme a figura a seguir. Aí está aí o circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Em relação aos fios ideais, considere as afirmativas sobre a corrente que circula cada um dos circuitos. Bom, eu sei que DDP dá vontade de rir, né? Eu aprendi isso, que é a minha lei de Ohm. Nesse caso aqui, a intensidade da corrente vai ser o quê? Vai ser a tensão fornecida por essa pilha dividido pela resistência. Nesse caso daqui, a corrente vai ser o quê? Vai ser a voltagem da corrente dividido por 2 resistências. Elas estão associadas em série, né? Então, eu tenho aqui uma resistência, outra resistência. Resistência mais resistência, 2 resistências. Assim como na resistência, serve também para as baterias. Se elas estão ligadas em série, a minha diferença de potencial vai ser somada. Então, eu tenho uma diferença de potencial aqui, eu tenho uma diferença de potencial aqui, somadas vai dar 2 diferenças de potencial, dividido por uma resistência que é de uma única lâmpada. E nesse caso aqui, elas estão ligadas em paralelo. Quando acontece isso, quando elas estão ligadas em paralelo, nada vai mudar. A única coisa que vai acontecer é que a durabilidade dessa pilha, a durabilidade da corrente vai ser maior, mas não a sua intensidade. Beleza? Beleza. Dividido por uma única resistência. Então, vamos analisar agora as alternativas. Número 1.
a corrente que circula pelo circuito 2 é menor que a do circuito 4? Com certeza, né? Olha lá, ó. U sobre 2R é menor do que 2U sobre R. Então, a 1 é verdadeira. 2. A corrente que circula o circuito 1 é menor que a do circuito 3? Menor, né? U sobre R é menor do que 2U sobre R. Então, essa aqui também é verdadeira. A corrente que circula o circuito 1 é menor do que a que circula o circuito 4? Não, elas são iguais, né? No circuito 2, quando a corrente passa pelo ponto A, ela é maior do que quando ela passa pelo ponto B? Não, eles estão ligados em série, então a corrente é igual. Alternativas certas, 1 e 2, letra A. Muito bem, vamos ver a número 5. Uma sala é iluminada por um circuito de lâmpadas incandescentes em paralelo. Considere os dados abaixo. A corrente eficaz, limite do fusível que protege esse circuito, é igual a 10 amperes. A tensão eficaz disponível é 120 volts. Sob essa tensão, cada lâmpada consome uma potência de 60 watts. A resistência equivalente em ohms de apenas 8 dessas lâmpadas acesas é cerca de... Bom, eu sei que potência é diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Professor, por que você usou essa? Eu usei essa porque eu quero a resistência, eu tenho a potência e eu tenho a diferença de potencial. A potência de cada lâmpada é 60 watts, mas eu não quero de uma lâmpada, eu quero de 8 dessas lâmpadas. A tensão, 120 volts ao quadrado, dividido por R, que é a resistência que eu quero descobrir. 8 vezes 60, 6 vezes 8 vai dar 480, igual 120 ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144. Mais um zero de um 120, mais um zero do outro 120, deu 14.400. Dividido pela resistência. Vou simplificar esse zero com esse zero e vou inverter o R com o 48. R igual a 1.440 dividido para 48. 1.440 dividido para 48 vai dar 30 ohms, letra A. Muito bem, vamos agora para número 6. Mas se está gostando desse vídeo, já deixa o gostei aí, se inscreve no canal e ajuda o nosso canal a crescer. Vamos lá. Considere o circuito formado por 3 lâmpadas idênticas ligadas em paralelo à bateria conforme mostra a figura 1. Tá, beleza. Como a chave C foi aberta na figura 2, considere as afirmações abaixo sobre a figura 2 em comparação à situação descrita na figura 1. A potência fornecida pela bateria é a mesma? Não, gente, a potência não é a mesma. A potência fornecida pela bateria vai aumentar, né? Porque tem mais uma lâmpada, assim, puxando, entre aspas, né? A corrente dessa bateria, beleza? Então, a 1 está errada. A 2, vamos ver. A diferença de potencial aplicada a cada lâmpada acesa é a mesma? Sim, na ligação em paralelo, a diferença de potencial é igual. Então, a 2 está correta. Vamos ver a 3. As correntes elétricas que percorrem as lâmpadas acesas são menores? Não, gente, falso. As correntes que percorrem as lâmpadas acesas, elas não se alteram. Então, alternativa certa, letra A, que é apenas a 2. Vamos agora para a nossa penúltima questão, número 9. Essa muita gente deu gangrena na cabeça. Eu tenho uma corrente andando para um lado, eu tenho uma corrente andando para o outro, eu tenho alguns resistores e eu quero saber a resistência R nessa associação. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou observar o quê?
que a corrente de 12 amperes é a corrente que percorre o sistema todo, né? E ela vem, mais uma parte dela, que eu vou chamar de I1, desce aqui nesse primeiro resistor. Aí, outra parte dela, que eles chamaram aqui de 2, que tem 6 amperes, vai descer por esse outro resistor. E uma terceira e última parte vai descer por aqui, por esses dois resistores em série. Esses dois estão em série. Então, logo de cara, eu vou fazer o quê? Eu vou apagar eles. E eu sei que a resistência equivalente aqui vai ser o resistor de 10 ohms mais o resistor R. E por aqui vai passar a terceira corrente. Beleza, professor? Vamos lá. O que você pode fazer aí agora? Concordam comigo que essa associação aqui está em paralelo? Então, a mesma diferença de potencial que vai ter aqui e também vai ter aqui. Mas qual é essa diferença de potencial? Por esse resistor aqui do meio, eu consigo descobrir, ó, DDP vai ser igual a I2 vezes a resistência de 20. O I2 vale 6 amperes, então DDP vai ser igual a 6 vezes 20, que é igual a 120 volts. Então, a DDP que percorre em cada um desses resistores é 120 volts. Então, aqui percorre 120 volts, aqui percorre 120 volts e aqui percorre 120 volts. Beleza. Agora, por esse daqui, eu consigo determinar qual a corrente que está passando, não é? DDP vai ser igual ao I1, que é o que eu quero descobrir, vezes a resistência, que é de 40 ohms. A DDP é 120, descobri pelo anterior, igual a I1 vezes 40. Corto esse zero com esse zero e passo 4 para lá dividindo. Então, a corrente 1 vai ser igual a 12 dividido para 4, que é igual a 3 amperes. Então, a corrente I1 é igual a 3 amperes. Consigo determinar a corrente I3? Consigo, porque eu determinando a corrente I3, eu vou conseguir determinar a resistência, já que eu tenho a diferença de potencial. Concordam comigo que a corrente total, que vai do ponto A até o ponto B, vai ser a corrente que passa por 1, mais a corrente que passa por 2, mais a corrente que passa por 3? Sim, não é verdade? Essa corrente 1 vai chegar até aqui. Depois essa corrente 2 vai chegar até aqui e vai se juntar. Essa corrente 3 vai chegar até aqui e vai se juntar. Quando as três se juntarem, eu vou ter o I, que é igual a 12. Então, eu vou ter 12 igual I1, que é 3, mais I2, que é 6, mais o I3. 6 mais 3, 9. Então, o I3 vai ser igual a 12 menos 9. 12 menos 9, 3. Então, meu I3 mede 3 amperes. Feito isso, DDP, que dá vontade de rir, para esse último caso, ó, 120 igual a resistência, que é 10 mais R, não é? Eram dois resistores, fiz eles em série, determinei a resistência equivalente, que é 10 mais R, vezes a corrente, que é 3. Faço a distributiva, eu vou ficar com 120 igual a 30 mais 3R. Passo esse 30 para lá subtraindo e o 3 dividindo. 120 menos 30, 90, dividido para 3, que vai ser igual a 30 ohms. Então, a resistência R é de 30 ohms, letra C. Essas questões que eu apresento o circuito para vocês desenhado, é que vocês têm que ter bastante atenção e bastante sapiência, porque elas são, ao mesmo tempo, as mais fáceis e as mais difíceis. Só requer um pouco de atenção. Vamos ver a nossa última questão para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Vamos lá para número 15. No circuito abaixo,
A corrente que passa pelo trecho AB vale 1 ampere. O valor da resistência R em ohm é... Bom, a primeira coisa que eu vejo é que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Então, eu posso determinar um resistor equivalente para eles. Não é verdade? É verdade, ó. 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 2 sobre 20. Multiplicando cruzado, eu vou ficar com resistor equivalente igual a 20. O 2 que estava multiplicando o resistor passou para lá dividindo. Então, resistor equivalente é igual a 10 ohms. Então, eu vou apagar esses dois resistores em paralelo e vou colocar o resistor equivalente que eu achei aqui de 10 ohms. Agora, eu consigo observar o quê? Eu consigo observar que esses dois resistores de 10 ohms, eles estão ligados em série, não é verdade? Está um seguido do outro sem nenhuma bifurcação. Então, nesse caso, o resistor equivalente vai ser a soma desses dois resistores, que vai dar 20 ohms. Então, eu vou apagar esses dois resistores e vou desenhar apenas um, que é o equivalente de 20 ohms. Posso representar mais ou menos assim, ó. Por que eu quis representar assim? Para ficar bem nítido para vocês que esses dois resistores R e 20 ohms, eles estão ligados em paralelo. Então, 1 sobre a resistência equivalente tem que ser igual a 1 sobre a resistência mais 1 sobre 20. Fazendo MMC entre R e 20 vai dar 20R. Então, 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 20R. Dividido para R vai dar 20, vezes 1 vai dar 20. 20R dividido para 20 vai dar R vezes 1R. Multiplicando cruzado, o resistor equivalente, que multiplica 20 mais R, vai ser igual a 20R. Pega esse 20 mais R e passa para lá dividindo. Resistor equivalente vai ser igual a 20R dividido para 20 mais R. Então, eu vou trocar esses dois resistores em paralelo por um único resistor equivalente. Vai ficar mais ou menos assim. Beleza. Agora, eu tenho aqui a corrente, eu tenho o resistor, que é o que eu quero descobrir, e tenho a voltagem. DDP dá vontade de rir. A DDP, 12 volts. Resistência, 20R sobre 20 mais R, vezes a corrente, que é 1. Qualquer coisa vezes 1 vai dar ela mesma. Então, vou pegar e vou multiplicar isso aqui cruzado. 12 que multiplica 20 mais R é igual a 20R. Faço a distributiva. Vai dar 240 mais 12R igual a 20R. Vou pegar esse 12 e vou passar para o outro lado. Então, 240 vai ser igual a 20 menos 12, 8R. Então, o meu R vai ser igual a 240 dividido para 8, que vai ser igual a 30 ohms. Então, o meu resistor R, naquela primeira figura primitiva, valia 30 ohms. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!